Você sabia que o aguilhão da morte é o pecado? Sim, o salário do pecado é a morte. Muitas das vezes, quando nós nos deparamos com isso, nosso coração, ele fica endurecido e a gente não recebe bem essa mensagem. Porque, ora, tantas pessoas pecam e fazem tantas coisas, e você já viu, pastora Ana, as pessoas caindo mortas à torto, à direito, porque estão pecando? Muito pelo contrário, eu tenho visto pessoas há anos pecando, há anos vivendo uma vida de pecado, estão aí como se nada tivesse acontecendo. Como que a senhora me explica isso? Bom, eu quero dizer para você que essa morte, literalmente, ela é uma morte espiritual. O distanciamento do Criador. O Pai Celestial, o Criador Supremo de todo o universo, ele não tem parte com o pecado, não. Ele ama o pecador, aquele que ali se torna filho, que aceita Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ele recebe essa paternidade e ali então ele passa a não ser somente uma criatura, mas um filho de Deus. E tudo isso mexe muito conosco, sim ou não? Quando nós paramos para pensar nisso, nós ficamos um pouquinho incomodados, porque ora, estamos tão preocupados com aquela porta de emprego, com aquele filho, com aquele esposo, com aquela pessoa que está nos perturbando, com aquela situação tão particular que estamos vivendo, o enfrentamento da doença, né? Tantas situações particulares que roubam de nós a essência do todo, de quem nós somos, do que nós representamos e do que verdadeiramente importa. Eu sou a pastora Ana e eu quero compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Você já adquiriu essa Bíblia, a Bíblia da Mulher? Eu ganhei a minha primeira Bíblia da Mulher, uma igual a essa, só que a primeira que eu ganhei, eu não me desfaço dela, ela tá bem velhinha, em 2014. E essa Bíblia foi assim um divisor de águas na minha vida, porque eu queria falar do amor de Deus, mas eu me sentia, não me sentia assim capaz de fazê-lo. E com a Bíblia da Mulher, com os textos complementares, com os textos aqui complementares, com o rodapé da Bíblia aqui, ó, sabe, essas explicações, eu passei a ter segurança. E foi assim que ali em 2014 eu comecei a gravar os devocionais. Então é uma jornada, sabe? Eu ainda sinto que eu tenho muito para aprender e a cada devocional eu aprendo algo novo. É como se eu sentisse ali o afago de Deus, eu me sinto amada, eu me sinto, sabe, importante para o reino de Deus quando eu estou aqui gravando esse devocional para você. E que você sinta, né, esse amor, que você sinta através dessa minha dedicação, o quanto você é amado por Deus. Porque o que me motiva é sim sentir esse afago, esse amor de Deus, mas é também saber que você está sendo alcançada, que você está sendo alcançado e que o reino de Deus, a mensagem está se propagando nos quatro cantos da terra. Eu louvo a Deus através desse canal. A gente mantém o nosso espaço, né, onde nós fazemos os cultos, o Ministério Casa de Oração. Nós, através do canal, conseguimos nos conectar com pessoas de fora do país. Tem uma moça da Austrália que ajuda a gente, né, também. Então, assim, são coisas extraordinárias que a gente não imagina, mas que a luz da palavra acontece. Viva a luz da palavra e você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida. Bora lá meditar neste capítulo 15 de 1 Coríntios? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Ah, querido Deus, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela a nós o que há nas entrelinhas. Ah, Senhor, nós compreendemos e entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Fique atento, atenta à leitura deste capítulo e deixa o contexto bíblico ministrar o seu coração. Amém? A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos,
Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, mas persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação? E vã a vossa fé? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? E ainda permaneceis nos vossos pecados? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará a ele. E todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem, insensato, que semeias? Não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeeis, não semeeis o corpo que há de ser, mas o simples grão,
como trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre as estrelas e estrela há diferenças e esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Percorrendo esse capítulo, nós podemos destacar aqui algumas coisas muito importantes que eu não quero deixar passar desapercebido com você. Quando ele fala aqui da ressurreição, algumas pessoas já estavam naquele tempo duvidando da ressurreição, querendo colocar empecilhos, querendo dizer que Cristo não havia ressuscitado. E Paulo, ele defende a ressurreição de Cristo e ele fala: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Sabe, muitas das vezes você não está acreditando naquilo que você está falando. Você fala que crê, mas no fundo você não acredita. É necessário você entender que o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ele vive, ele reina, ele ressuscitou. Ele, sabe, é necessário crer de todo o seu coração. Creia que Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é a ponte, ele é o caminho que nos leva até Deus Pai, até o Abba. Jesus, ele está com você em todo o tempo. Ele sabe quais são as suas limitações, as suas dificuldades, as suas particularidades. Ele sabe aonde está difícil, por que está difícil. E ele sabe se de fato o seu coração arde e queima em fé, acreditando, ou se o seu coração está esmurecido, se o seu coração está ali, sabe, vacilante na fé. Então que você possa, né? Olha a defesa de Paulo. Quando eu estava lendo aqui, eu não sei se você conseguiu prestar atenção, mas Paulo, ele diz, né, que
ele ali como um filho que nasceu fora do tempo, depois do tempo, enfim, que ele é reconhecido como um apóstolo, mas como ele diz assim, quem era eu? Quem era eu? Mas Cristo me escolheu. Quem era eu, Ana Paula? Quem era a pastora Ana Paula, né? Uma menina de uma família desestruturada, aonde ali, né, em meados ali da minha adolescência, fui descobrir que a família que eu fui criada ali, o meu pai não era verdadeiramente meu pai, que a minha mãe foi assediada e viviam no meio de brigas, de confusões, um lar totalmente desestruturado, e tantas mágoas, tantas coisas que foram geradas num ambiente que estava ali alicerçado na areia. E tinha tudo, as pessoas até apontavam na rua e diziam, essa menina não vai ser nada, e dentro de mim eu falava assim, não, né, eu creio que há algo de especial em mim. Eu ainda não tinha clareza do que era, sabe, ao longo da minha caminhada com Cristo eu fui entendendo que Cristo me escolheu, que eu sou uma vitoriosa, que sabe, eu sou imagem e semelhança de Deus e que Deus se reflete através da minha vida. E eu fui entendendo tantas coisas, fui me fortalecendo em Cristo, mas quando eu era só uma menina, eu tinha uma certeza no meu coração que eu iria fazer algo de muito especial, que iria impactar muitas vidas, que eu seria uma pessoa diferenciada nessa terra. E eu me sinto dessa forma. Eu sinto que eu sou uma pessoa diferenciada nessa terra, que o Senhor me escolheu e assim você também deve se sentir. Você é única. Você é único, exclusivo, exclusividade do Abba. Tudo aquilo que Deus colocou em você é para que você venha viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Então, é você entender quem você é em Cristo. E ele sabia quem ele era, entendia quem ele foi e aonde Deus colocou. E eu acho que o fundamental é a gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou, né? A gente não se ensoberbecer. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, pastora Ana, quando a senhora começou a gravar o devocional, com aquele cabelão, mais gordinha, teve uma época que a senhora estava grávida e ali meio desleixada num jeito, agora a senhora tá mais bem arrumadinha. O que mudou? O que mudou é que ao longo dos anos, meditando, mais 10 anos meditando diariamente na palavra, gravando os devocionais, o Espírito Santo ele foi me moldando e me mostrando que eu não poderia perder a minha essência, mas que eu teria que me posicionar como uma representante do reino de Deus aqui nesta terra. E eu procuro dar o meu melhor, porque a minha imagem é a imagem de Cristo que eu estou transmitindo para as pessoas. Então, a sua imagem é a imagem de Cristo. A forma que você se veste, que você se porta, a sua postura. Tenha uma postura de um vitorioso, uma postura de uma vitoriosa. Pare de andar cabisbaixo, de andar, sabe, todo largadinho. Irmãos, é você se posicionar. Eu estou aqui no meio do meu quintal, um quintal simples. Tem as suas plantinhas, suas coisinhas, né? É simples, mas eu me posiciono com a autoridade que Deus me dá, com todo carinho, com todo amor, sabendo que a graça de Deus se manifesta através da minha vida. Eu tenho essa certeza dentro de mim que Cristo vive em mim. E essa certeza você precisa ter, porque é uma certeza que é um fato, é uma realidade. E Paulo ele vai dizer aqui a respeito da ressurreição, né? Oh, meu Deus, né? Nós somos a noiva lavada e remida que estamos esperando esse grande dia, sabe? O dia da ressurreição será o dia de todos os dias para aquele que anda em obediência, para aquele que não anda em obediência, para aquele que está mergulhado, né, no pecado. Vai ser um dia terrível. Mas para nós, se o Senhor voltar agora e nos encontrar aqui, glorificando a Ele, meditando nessa palavra, que coisa linda. E onde está a morte, né? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, meu irmão. Sabe, afaste-se do pecado. Tem coisas que a gente se convence que não é um pecado. Tem coisas que você se convenceu ao longo da sua vida que é normal. Mas só de eu falar isso para você, já vem à luz aí na sua cabeça algo.
Então, se você já veio esse algo na sua cabeça, é porque é justamente isso que você tem tentado aí, né, mascarar para falar que é normal e que não. Olha, onde, ó morte, tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo, meus irmãos. Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória foi essa? A vitória de Cristo, a ressurreição. Onde está a morte, a tua vitória? A morte não tem poder sobre ali Cristo, porque Cristo é vida eterna, é vida abundante. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem através de Jesus Cristo, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. A vitória é nossa, meus irmãos. Portanto, meus amados irmãos, olha a dica para o dia de hoje. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nada que você faz para o Senhor, que você faz a um dos pequeninos do Senhor, é vão. Pense nisso. Se posicione, tenha uma fé inabalável. Amém? Eu quero orar por você e com você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Ah, Senhor, eu uno a minha fé com a fé desse irmão, dessa irmã. Pedimos perdão pelos nossos pecados praticados em gestos, ações, palavras ou pensamentos. Clamamos a Ti que o Senhor nos molde de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua proteção, a Tua intervenção nesta causa, Deus. Abre esta porta de emprego, frutifica, Deus, ali esta família. Que este ventre venha a ser um ventre abençoado. Que esta cura, Deus, venha a ser alcançada. Que nós possamos profetizar, Deus, prodígios, milagres e maravilhas no meio da nossa família e venhamos ver, Deus, o Teu poder manifestado em nós, através de nós, nos nossos. Senhor, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista, nos instrua, nos fortaleça, esteja sempre conosco. Nós mentalizamos, Deus, um dia maravilhoso e nós já Te louvamos por tudo que o Senhor está nos proporcionando hoje. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo para conosco. Assim nós já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obrigado pela companhia. Shalom, shalom, shalom.